Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão sobre a definição de limite num ponto, isto inserido então na disciplina de Matemática A do 12º ano. A questão é a seguinte: considera então a função g definida aqui por ramos da seguinte forma: para valores de x menores do que 2, teremos então o quociente entre x² mais k menos 2x menos 2k a dividir então por x menos 2, e para valores de x superiores ou iguais a 2, teremos então a expressão kx a dividir por 2 mais 2. A questão é a seguinte: prove que para qualquer valor de k existe limite de g de x quando x tende para 2. Ou seja, nesta questão nós vamos ter que mostrar que o limite quando x tende para 2 aqui da função g existe e é independente do valor de k. Ok? Então, quer dizer, para resolver isto, vamos ter que, eu vou aplicar aqui a definição de limite num ponto. E então, para que exista limite, né, para que exista limite de g de x quando x tende para 2, terá de se verificar a seguinte situação. Quer dizer, os limites laterais terão de ser convergentes para o mesmo valor. Ou seja, o limite quando x tende para 2 mais de g de x terá que ser exatamente igual ao limite, também, obviamente, de g de x, mas quando x tende para 2 menos. Ou seja, para que exista limite de uma função num determinado ponto, ou numa determinada abscissa, é necessário que os limites laterais sejam convergentes. Ou seja, é necessário que os limites laterais deem o mesmo resultado. Tudo bem. Vamos então calcular. O que é que eu vou fazer aqui? Vou calcular aqui o limite de g de x quando x tende para 2 mais, através da expressão. Vou calcular o limite de g de x quando x tende para 2 menos e depois vou ver o que dá. E em princípio vamos então mostrar que existe limite e que k, e esse limite é exatamente independente do valor de k, ou seja, qualquer que seja o valor de k, 1, 2, 3 real, né, qualquer que seja o k real, existirá sempre limite, ou seja, o limite não está dependente do valor de k. Vou então começar por calcular o limite quando x tende para 2 mais. Então temos o limite quando x tende para 2 mais de g de x, quer dizer, 2 mais, eu tenho que tomar uma decisão aqui na expressão. Quer dizer, 2 mais é uma aproximação à abscissa 2, mas por valores superiores. Então vou usar aqui o ramo de baixo, porque é aquele que trata valores x maiores ou iguais do que 2. Se eu quero fazer uma aproximação a 2 por valores superiores, obviamente terei que utilizar este ramo. Então colocarei aqui kx sobre 2 mais 2. E vou então aplicar os limites, ou seja, vou substituir o x pelo valor da tendência. Ficaria então com k vezes 2, substituindo o x por 2, a dividir por 2 mais 2. Quer dizer, aqui os 2 cancelam e quer dizer que o limite à direita de 2 dá-me simplesmente k mais 2. Este é o limite de g de x quando x tende para 2 mais. Agora vou calcular o limite quando x tende para 2 menos. E então o limite quando x tende para 2 menos. Obviamente 2 menos é uma aproximação a 2 por valores inferiores, então para esse efeito utilizarei o ramo de cima, que é que ele trata valores x inferiores a 2. Se eu me quero aproximar por valores inferiores, quer dizer a 2, mas por valores inferiores tem de ser aqui. E então fico com o seguinte limite: x² mais k menos 2 x menos 2k a dividir então por x menos 2. Vou então aplicar limites para ver o que é que acontece. Vou substituir o x pelo valor da tendência. 2 vou colocar aqui em x, fica então com 2 ao quadrado, o que é exatamente igual a 4, mais, quer dizer, k menos 2, nada vou substituir, quer dizer, k menos 2, mas depois vezes x, ok, aqui sim, vezes 2, menos 2k, a dividir aqui em baixo por 2 menos 2. Vou só fazer aqui estes cálculos, quer dizer, aqui tem 4, aqui aplica a distributiva, o que fica mais 2k,
mais 2k, 2 vezes menos 2 dá menos 4, e depois ainda tenho menos 2k, 2, desculpa, aqui 2 menos 2 dá 0, e reparem que em cima também dá 0, ou seja, tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como é que nós levantamos estas indeterminações deste tipo 0 sobre 0 no caso de termos polinómios? Quer dizer, o k aqui não faz com que a gente não tenha um polinómio. O k é um número, é um coeficiente. Quer dizer, é um número, quer dizer, aqui não é bem um coeficiente, aqui há de ser um termo. Mas é um número, e então tem que levar o tratamento do número. A expressão do numerador não deixa de ser um polinómio. Quer dizer que eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e estou com polinómios. Então aquela estratégia assim mais linear é exatamente fatorizarmos os polinómios, atendendo então à técnica de Ruffini. Quer dizer, o polinómio que está aqui em denominador não é decomponível porque é do primeiro grau, mas o que está em numerador é exatamente do segundo grau, e o 2 é a raiz porque a gente substituiu o x por 2 e, quer dizer, obtivemos 0, quer dizer que o 2 é raiz. Então vou aplicar exatamente a regra de Ruffini. Colocarei então aqui em cima exatamente os coeficientes do polinómio. X² então tem coeficiente 1. O coeficiente do x é k menos 2. O k é um número, não é uma variável. E depois o termo independente terá então menos 2k. A raiz que vou utilizar é exatamente 2, porque substituímos o x por 2 e o polinómio deu valor 0, quer dizer que 2 é 0 deste polinómio, é a raiz. Então baixamos o 1, 1 vezes 2 dá 2, agora somamos, k menos 2 mais 2 dá exatamente igual a k, k vezes 2 dá 2k, e o resto dá 0, obrigatoriamente o resto tinha que dar 0, porque 2 é a raiz do polinómio. Agora, vamos então colocar o polinómio fatorizado. Ficamos então com o limite, quando x tende para 2 menos, fatorizando, quer dizer, eu fiquei aqui com este quociente, que é exatamente um polinómio. Grau 0 temos k, grau 1 temos 1, quer dizer, fica então x mais k, vezes exatamente x menos a raiz que usamos em Ruffini, ou seja, x menos 2. A dividir então por x menos 2. Quer dizer que eu aqui posso cancelar o x menos 2 e fico então com o seguinte limite, quer dizer, fico com um limite com x a tender para 2 menos exatamente de x mais k. E agora vou substituir, vou aplicar os limites e fico então com 2 mais k. Agora repara nisto, o limite quando x tende para 2 mais, deu-me exatamente k mais 2. O limite quando x tende para 2 menos, deu-me exatamente, quer dizer, 2 mais k, que é exatamente k mais 2, é a mesma coisa. Então isto quer-me dizer que os limites laterais são exatamente iguais, independente do valor de k, né? Exatamente igual. K mais 2 e aqui k mais 2, qualquer que seja o valor real de k, quer dizer, estes limites laterais serão exatamente iguais, independentemente do valor de k. Então vamos registar como o limite quando x tende para 2 menos de g de x é exatamente igual ao limite de g de x quando x tende para 2 mais, e são ambos exatamente iguais a k mais 2, são exatamente iguais a k mais 2, portanto, qualquer que seja o valor de k pertencente ao grupo dos números reais, o limite, vou colocar aqui de outra forma, qualquer que seja o valor de k pertencente aos números reais, existe o limite quando x tende para 2 da nossa expressão g de x. E provamos então que o limite existe, porque os limites laterais são exatamente iguais e não está dependente do valor de k, porque, quer dizer, as duas expressões são exatamente iguais. Eu até, se quisesse fazer aqui k mais 2, agora igualando os limites, k mais 2 igual a k mais 2,
quer dizer, isto aqui o k corta com o k, o 2 cancela com o 2 e tenho 0 igual a 0, o que é uma proposição verdadeira, quer dizer, isto é uma condição universal. O que me quer dizer que qualquer que seja o valor de k, quer dizer que como eles são exatamente, é o mesmo k, né? E ambos os limites laterais têm a expressão exatamente igual, quer dizer que k não pode ser qualquer valor real, que o limite irá sempre existir. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.